Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. 20% das crianças vacinadas em São Paulo entraram na fila da xepa. A Anvisa obriga os planos de saúde a pagarem pelo teste rápido da Covid-19. Pela Copa São Paulo, o Palmeiras se classifica para a semifinal com mais um golaço de um garoto de 15 anos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. A gente começa a edição de hoje com uma dica para os pais. De cada 10 crianças vacinadas contra a Covid-19 em São Paulo, 2 conseguiram as doses na xepinha, que é a fila para as vacinas que sobram no final do dia. A Giovana Rizardo explica melhor para a gente como funciona a xepinha. Giovana, boa noite para você. Boa noite para você, Salsi. Boa noite a todos. As famílias têm aproveitado para antecipar a vacinação infantil contra a Covid, o que evita também o desperdício. Nos 2 primeiros dias da campanha, quase 11 mil doses de vacinas foram aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. 2.145 estavam inscritas na lista de sobra de vacinas, o que representa aí cerca de 20% do total de vacinados. Mas é importante lembrar que, neste momento, a prioridade até dia 10 de fevereiro é vacinar crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência, indígenas e quilombolas. Os postos de saúde atendem das 8 da manhã às 7 da noite. Aqui em São Paulo, as crianças podem ser inscritas na xepa da vacina pelos pais ou responsáveis na UBS mais perto de casa ou da escola. Salsi. Já fica a dica, né? Obrigada, Giovana, pelas informações. A Anvisa agendou para sexta-feira uma reunião com o Ministério da Saúde para falar dos autotestes da Covid-19. Nesta reunião de quarta-feira, a Anvisa, uma relatora do processo, afirmou que o pedido do Ministério está incompleto. Uma das principais preocupações é em relação à notificação de casos positivos. O receio é que, com o autoteste, aumente ainda mais a subnotificação de casos. Marcelo Queiroga afirmou que o Ministério da Saúde defende a venda do autoteste nas farmácias. A Agência Nacional de Saúde Suplementar também decidiu incluir os testes rápidos para a Covid-19 na lista de procedimentos obrigatórios para os planos de saúde. Vamos a Brasília, então, conversar com o Matheus Scavazini, que tem os detalhes para a gente deste assunto. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A decisão foi tomada durante reunião da diretoria colegiada da Anvisa. A partir de agora, todos os planos de saúde deverão cobrir os testes rápidos de antígeno para pacientes com pelo menos 2 sintomas gripais, como febre, dor de cabeça, coriza ou perda de olfato. O exame não é obrigatório se não houver sintomas da doença ou para pacientes com menos de 2 anos de idade que já tenham o direito de fazer o PCR. Outro fator de exclusão é se a pessoa tiver outro teste positivo no período de 30 dias. Os planos de saúde já são obrigados a cobrir testes sorológicos para detectar anticorpos de infectados pelo coronavírus. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. Até já. O Supremo Tribunal Federal deu 48 horas para que estados e Distrito Federal expliquem supostas irregularidades na vacinação de crianças contra a Covid-19. Os casos foram apontados pela AGU. A Advocacia Geral da União alega que foram aplicados em crianças outros imunizantes e não o da Pfizer, aprovado pela Anvisa. O ministro Ricardo Lewandowski também determinou que os pais que se negarem a vacinar os filhos sejam punidos, como manda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um levantamento da Fiocruz aponta que o Brasil registrou 6 vezes mais casos de Covid-19 nas 2 primeiras semanas deste ano, em comparação ao mês de dezembro do ano passado. O Marcos Marinho tem os detalhes destes números para a gente. Oi, Marcos, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, foram registrados 49 mil casos
todos os dias, em média. Esse levantamento leva em consideração os casos de síndrome respiratória aguda grave e houve uma tendência de crescimento em quase todos os estados do país. Aqui no Rio de Janeiro e também em Roraima, a situação está estabilizada. Os casos mais graves estão nos estados de São Paulo e também de Minas Gerais, onde já há registros de 10 casos da doença para cada 100 mil habitantes. Isso também provocou um aumento na procura pelos leitos de internação. A taxa de ocupação está em 60%, o que já avança para o nível considerado grave. Segundo os especialistas, o número de mortes só não acompanhou o número de casos da doença por conta do resultado efetivo da vacinação. Salce. A situação é grave mesmo, Marcos. Obrigada pelas informações. E 4 estados estão com ocupação de leitos de UTI Covid em 80% ou mais. E para tentar conter a explosão de casos, em Pernambuco será obrigatório apresentar comprovante de vacinação em bares e restaurantes. A grande procura para fazer testes de Covid tem provocado filas em Recife e outros 3 estados que também estão com a ocupação de leitos de UTI em níveis preocupantes são o Espírito Santo, Ceará e Goiás. A ocupação das UTIs para a Covid preocupa também Belo Horizonte. A Virginia Nalon chega aqui com a gente agora. Ela está acompanhando isso durante toda a semana, né, Virginia? Boa noite para você. Atualiza as informações para a gente, por favor. Oi, Salso, boa noite para você. Situação muito preocupante por aqui. Nesta terça-feira, a taxa de ocupação de UTI era de 82,1%. Na quarta-feira, saltou para 89,1%. Essa situação preocupa bastante a prefeitura e é considerada muito preocupante, inclusive. É porque a taxa de transmissão na capital segue em alta, 1,18. Isso significa que 100 pessoas podem infectar outras 118. Em 24 horas foram registrados 1.041 novos casos e uma morte. Nesta quarta, a prefeitura abriu mais 83 leitos de Covid-19, sendo 75 para enfermaria e 8 para UTI. E por conta disso, mudanças vão acontecer no futebol daqui, viu? Olha só, crianças menores de 12 anos estão proibidas de frequentar os jogos do Campeonato Mineiro, que começa no próximo dia 25. Além disso, o público nos estádios durante as 2 primeiras rodadas será de, no máximo, 20 mil torcedores. Também vai ser necessário apresentar o comprovante de vacinação e usar máscaras durante os jogos. Salce. É o mais adequado nesse momento, né, Virginia? Obrigada pelas informações. A polícia ocupou comunidades dominadas por traficantes e milicianos no Rio de Janeiro. A ação faz parte do novo programa social contra a violência e que substitui as unidades de polícia pacificadora. Em poucas horas, os principais acessos do Jacarezinho foram ocupados. Os policiais entraram armados com fuzis, mas não houve disparos. Eles também ocuparam outras 3 comunidades dominadas por milícias. 38 suspeitos foram presos. A gente volta a falar agora da Covid-19. Na Bahia, quem forçar a entrada em eventos culturais sem o comprovante da vacina pode parar na delegacia. Juliana Tourinho, boa noite. Como vai funcionar essa medida por aí? Boa noite, Salce. Boa noite a todos. A decisão foi tomada em uma reunião dos secretários estaduais de Cultura e Segurança Pública. Foi definido que a PM e a Polícia Civil podem ser chamadas em casos de desrespeito ao cumprimento do decreto que obriga a apresentação do comprovante de vacina em espaços públicos, inclusive os culturais. Haverá uma equipe de plantão para atender esses casos. Segundo a Secretaria de Cultura, houve episódios recentes de pessoas que não tomaram a vacina e ameaçaram os agentes que faziam a conferência da documentação de vacinação em alguns eventos culturais. A iniciativa combate o aumento de casos da Covid-19 na Bahia, Salce. Certo, obrigada, Juliana, pelas informações. Agora, outro assunto que foi destaque nesta quarta-feira, uma câmera de um condomínio de Florianópolis flagrou o exato momento em que um helicóptero de voo turístico caiu no final da tarde em uma das praias mais movimentadas da cidade. Você vai acompanhar agora as imagens. A aeronave de pequeno porte caiu perto da faixa de areia da praia de Canasvieiras por volta das 5 horas da tarde. Houve correria, claro, dos banhistas para ajudar ali no resgate. 3 turistas foram retirados com ferimentos leves e encaminhados para hospitais. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o helicóptero estava com a licença em dia.
5 das 9 cidades da Baixada Santista já aplicam a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em imunossuprimidos. E a Fernanda Burger tem os detalhes para a gente. Fernanda, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Os imunossuprimidos são aqueles com mais de 18 anos e que têm imunidade baixa. Por exemplo, pessoas que passaram por transplantes, que estão se tratando com quimioterapia ou portadores do vírus HIV. Em Praia Grande, a vacinação desse grupo começou nesta quarta-feira. É necessário um intervalo de 4 meses entre a 3ª dose e a 4ª. Santos, São Vicente, Bertioga e Itanhaém também já iniciaram a vacinação do 2º reforço para esse público. O Ministério da Saúde liberou a 4ª dose no fim do ano passado. Apesar disso, aqui na Baixada Santista, Guarujá, Cubatão, Mongaguá e Peruíbe ainda não tem previsão de iniciar essa nova fase da campanha de vacinação. Salsi. Obrigada, Fernanda, pelas atualizações. Destaques internacionais agora. A Itália registrou um aumento de 27% nas internações por Covid-19 de crianças e adolescentes. Em uma semana, o número de hospitalizados passou de 120 para 153 e a maioria das internações é de crianças que têm menos de 4 anos. Nesta quarta-feira, a Itália registrou 192 mil novos casos da doença. O número mostra uma desaceleração nas infecções, o que pode indicar aí que o pico da Ômicron já foi atingido no país. De volta ao Brasil, um ano após o início da vacinação contra a Covid, o Rio Grande do Norte foca agora na aplicação da 3ª dose. Rafael Araújo, boa noite, é isso mesmo? Boa noite, Salsi. 600 mil pessoas ainda não tomaram essa dose. Um ano depois do início da vacinação no estado, muita coisa mudou. A começar pelo número de mortes por Covid. No início da vacinação, 57 pessoas morriam de coronavírus. Hoje, o Rio Grande do Norte registra intervalos maiores de óbitos pela doença, chegando a ficar uma semana sem nenhuma morte. Atualmente, os óbitos ocorrem na maior parte entre pessoas que não tomaram nenhuma vacina ou que estão em atraso com as doses. No início da vacinação, o Rio Grande do Norte tinha 856 leitos exclusivos de Covid, em uma fila de 150 pacientes. Hoje são apenas 174 leitos, com ocupação que não passa dos 50%. Salsi. Obrigada, meu querido, pelas informações. A Grécia começou a multar idosos não vacinados contra a Covid-19. O valor dessa multa equivale a R$ 300 e deve ser pago todo mês, até que a pessoa se vacine. A medida foi tomada para estimular a campanha de imunização no país em meio à disseminação da variante Ômicron. Cerca de 2/3 dos 10 milhões de habitantes da Grécia estão totalmente vacinados contra a Covid-19, uma taxa menor do que a média da União Europeia. Aqui no Brasil, em Curitiba, a vacinação contra a Covid-19 em crianças sem comorbidades começa nesta quinta-feira, um dia que tem uma marca importante para o combate do coronavírus no Paraná. A Manuela Niklevics vai contar para a gente agora o motivo. Manuela, boa noite. Boa noite, Salsi, para você, também para todos que nos acompanham. É que nesta quinta-feira completa um ano do início da campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui em Curitiba. Neste período, mais de 3,5 milhões de doses foram aplicadas. Para as crianças, então, a vacinação vai seguir um escalonamento por conta da limitação de doses. Nesta quinta-feira, poderão receber o imunizante as crianças nascidas entre o dia 1º de janeiro e 30 de junho de 2010. Já na sexta-feira, chega a vez das crianças nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro do mesmo ano. A vacinação infantil acontece aqui em Curitiba em 10 unidades de saúde exclusivas, que funcionam das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Salsi. De especial, né? Obrigada, Manuela, pelas informações. A exigência de testes de Covid provocou uma fila quilométrica na fronteira do Chile com a Argentina. 2.000 caminhoneiros estão parados há pelo menos 2 dias do lado argentino. Os trabalhadores alegam que não há estrutura suficiente para que todos permaneçam ali. E ainda reclamam da falta de comida. A temperatura na região pode chegar a menos 20 graus durante a noite. Caminhoneiros que estão na Bolívia passam pelo mesmo problema para entrar no Chile.
Em Florianópolis, as crianças de 8 anos podem ser vacinadas contra a Covid-19 já nesta quinta-feira. O Thiago Toscani atualiza para a gente as informações. Oi, Thiago. Boa noite, Salsi. A liberação do imunizante para a idade de 8 anos foi confirmada pela Prefeitura na tarde desta quarta-feira. Além das crianças com 8 anos, a vacina pediátrica segue disponível para toda a faixa etária que tem alguma comorbidade ou deficiência, ou seja, entre 5 e 11 anos. A Secretaria Municipal de Saúde resolveu adiantar o acesso de quem tem 8 anos porque recebeu mais um lote de imunizantes e ainda devido à baixa procura entre as crianças mais velhas. O local exclusivo para a vacinação infantil é o SEAD, no centro da cidade. A imunização de adultos e de adolescentes também continua por aqui, com a primeira e segunda doses ou com a dose de reforço. Salsi. Obrigada, Thiago. Um levantamento do Jornal da Record aponta que o ano começou mais caro para quem usa o transporte coletivo em 48 cidades de 11 estados. O reajuste médio foi de 50 centavos. A pesquisa registrou que Cubatão, em São Paulo, e Ponta Grossa, no Paraná, lideram ali o ranking de aumentos, com alta superior a 20%, o equivalente a R$ 1,20. 17 milhões de pessoas foram afetadas pelos reajustes. E a gasolina já belisca os R$10 ali em Fernando de Noronha. Vamos saber o valor exato com a Priscila Assis. Priscila, boa noite. Boa noite, Salsi. O arquipélago já registra o primeiro aumento do ano. O preço do combustível sofreu um reajuste de 2%. Agora, a gasolina custa na ilha R$ 9,79 o litro. O arquipélago conta apenas com um único posto de combustível. O aumento aconteceu uma semana depois da Petrobras anunciar um reajuste de quase 5% no dia 12 de janeiro. Já o preço do diesel passou de R$ 8,19 para R$ 8,55, o que representa um reajuste de 4,4%. Salsi. Obrigada, Priscila. A gasolina é um dos fatores aí da alta da inflação no nosso país, né? Em Minas Gerais, as autoridades investigam as atividades das mineradoras no estado. O Ministério Público confirmou a necessidade de intervenção em algumas barragens e quer saber até que ponto as chuvas de dezembro e janeiro comprometeram de fato as estruturas. Das 31 investigadas, 18 vão ter que passar por intervenção. Todas da Vale. A promotoria deu um prazo de 10 dias para a empresa informar como pretende diminuir os riscos de novos desastres. O Pará vai usar um navio para o transporte da população do distrito de Outeiro. A ponte que liga o local a Belém foi atingida por uma balsa. Os detalhes agora com Danilo Magela. Oi, Danilo, boa noite para você. Olá, Salsi, muito boa noite para você, boa noite para todos. Olha, o estado disponibilizou um navio com capacidade para 1.000 pessoas que também fará o transporte de passageiros do terminal hidroviário de Belém até o porto da CDP, que fica em Outeiro. Serão 3 viagens por dia com 1 hora de duração cada trecho. Uma lancha também oferecida para os moradores da região que enfrentam caos na travessia desde a última segunda-feira, quando uma balsa colidiu com a ponte que liga Icoraci, distrito de Belém, a Outeiro. De acordo com a agência distrital, 80 a 100 mil pessoas utilizavam a ponte para o deslocamento diário aqui na região. Salsi. Transtorno para a população, né, Danilo? Obrigada pelas informações. Seguimos agora com o mercado financeiro. O dólar comercial teve forte queda de 1,7%, vendido a R$ 5,46. É o menor valor aí da moeda americana em mais de 2 meses. E um dos fatores foi a valorização das commodities, que são os produtos exportados pelo Brasil, como a soja, petróleo e minério de ferro. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,26%, fechou a quarta-feira acima dos 108 mil pontos. A Caixa Econômica Federal bateu recorde na concessão de crédito habitacional em 2021. Voltamos agora com Matheus Scavazini. Matheus. Salsi, foram 140 bilhões de reais concedidos a clientes em crédito habitacional no ano passado. O valor representa recorde histórico e uma alta de 21% em relação a 2020.
O ano passado foi encerrado com 6 milhões e 100 mil contratos ativos. A Caixa lidera o segmento com mais de 66% do total de contratos. No financiamento a empresas de construção civil, os valores ultrapassam 31 bilhões de reais em 2021, uma alta de 27%. Segundo a Caixa, cerca de 60% dos financiamentos foram feitos com recursos da poupança. Salce. Matheus, seguimos com você agora para falar da primeira viagem internacional do presidente Bolsonaro este ano. Você tem as atualizações aí dos detalhes para a gente, né? Isso mesmo, Salce, o presidente viaja ao Suriname. O voo é nessa quinta-feira de manhã, mas o horário não foi divulgado. O presidente vai a Paramaribo, capital do Suriname, para discutir parcerias estratégicas na área do petróleo. Na sexta-feira, a visita oficial será a Georgetown, capital da Guiana. Os dois países descobriram recentemente grandes reservas de petróleo e gás. Na semana que vem, Jair Bolsonaro terá mais um compromisso internacional, dessa vez em Cartagena, na Colômbia, onde deve participar na cúpula ProSul, grupo criado para discutir o desenvolvimento da América do Sul. Em fevereiro, o presidente vai à Europa. Um dos países visitados será a Rússia. E agora à noite, ele falou sobre essas viagens. Vamos acompanhar. A Rússia é um parceiro nosso, temos compra aí de fertilizante, por exemplo, potássio, entre outras coisas. Então é uma viagem que interessa para nós e para eles. Tem países que descobriram grandes reservas de óleo e gás, tem uma agricultura ali que em parte interessa para a gente ali, a questão de vez em quando, arroz lá para Roraima. Também agora à noite, o presidente Bolsonaro disse que suspendeu o reajuste prometido aos policiais. Ele falou que ainda não decidiu quais categorias do serviço público terão aumento. O presidente precisa sancionar o orçamento deste ano até a próxima sexta-feira. O texto reserva 1 bilhão e 700 milhões de reais para a reestruturação das carreiras públicas. Bolsonaro confirmou que pretendia reajustar salários de policiais, mas precisou suspender após o que ele chamou de uma gritaria geral. O governo americano indicou a diplomata Elizabeth Begley para comandar a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. O nome dela ainda precisa ser aprovado pelo Senado americano. Begley já chefiou a Embaixada dos Estados Unidos em Portugal durante a gestão do ex-presidente Bill Clinton. Ela deverá substituir Todd Chapman, indicado pelo republicano Donald Trump, que deixou o cargo em julho. O Rio de Janeiro identificou um aumento de 108% no preço dos testes de Covid-19 na região metropolitana. A gente volta a conversar agora com Marcos Marinho. Marcos, algum estabelecimento já foi multado por aí? Por enquanto não, Salce, é que todos esses estabelecimentos têm 10 dias para apresentarem uma justificativa. Em um dos locais fiscalizados, o exame do PCR, que custava R$ 230 na semana passada, foi encontrado por R$ 480, ou seja, mais do que o dobro. O Procon, então, determinou que laboratórios, clínicas particulares e farmácias apresentem as tabelas com os preços que eram cobrados desde outubro do ano passado. O motivo é para saber se a alta nos valores tem relação com o aumento da procura pelos exames de Covid-19. Os fiscais também querem saber se os prazos para a entrega dos resultados estão sendo cumpridos. Salce. E como isso tem sido comum, né, ultimamente. Obrigada, Marcos, pelas informações. O governo do Japão confirmou nesta quarta-feira novas restrições contra a Covid-19 na capital Tóquio e outras 12 regiões de lá. Quem traz os detalhes para a gente agora é a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, boa tarde para você. Olá, Salce. Metade da população japonesa será afetada pela decisão que deve durar até meados de fevereiro. As medidas quase emergenciais, como são chamadas, permitem que cada região decida quais restrições vão adotar. Aqui em Tóquio, bares e restaurantes devem funcionar em horários reduzidos, limitando a venda de bebidas alcoólicas. Segundo autoridades de saúde, o objetivo é conter o avanço da variante Ômicron do coronavírus, que fez o Japão registrar um novo recorde nesta quarta.
Foram mais de 41 mil infecções pela Covid em 24 horas. E o governo japonês divulgou também o número de turistas estrangeiros que visitaram o país em 2021. A quantidade caiu em 94% em comparação a 2020. Salce. Obrigada, Silvia. Israel registrou um novo recorde de casos de Covid-19, com mais de 71 mil infectados em 24 horas. E o número continua subindo. A correspondente Bianca Zanini atualiza a situação para a gente. Nos últimos 2 dias, mais de 125 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença no país. Cerca de 500 pacientes em estado grave. O número de casos continua subindo, afetando funcionários de hospitais, a vida cultural e escolas em todo o país. Apenas 24% das crianças entre 5 a 11 anos receberam a primeira dose da vacina. Para as pessoas assintomáticas, o governo israelense diminuiu o tempo de quarentena de 7 para 5 dias. Uma tentativa de mandar os alunos de volta às salas de aula o mais rápido possível. Também foi anunciada a distribuição de até 30 milhões de testes rápidos caseiros para crianças e idosos. As autoridades de saúde dos Estados Unidos colocaram Israel no alerta de alto risco e pediram aos americanos que evitem viajar para o país devido ao aumento das infecções. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Na Espanha, ao menos 6 pessoas morreram e 17 foram hospitalizadas após um incêndio num asilo na região de Valência. Todas as vítimas eram moradoras do lar para idosos. Quase 100 pessoas viviam no local. As chamas começaram por volta da meia-noite e levaram cerca de 2 horas para serem controladas. As autoridades trabalham com 2 hipóteses: uma bituca de cigarro acesa ou falha elétrica relacionada a um cilindro de oxigênio. As infecções por Covid-19 atingiram um novo patamar no continente americano. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, foram mais de 7 milhões de casos e 15 mil mortes pela doença só na última semana. Quem tem mais detalhes é o Vandrei Pereira. Vandrei, boa noite para você. Olá, Salsi. O Caribe foi a região que teve o aumento mais brusco de infecções desde o início da pandemia. A OPAS defendeu o aumento da testagem da população do continente e voltou a reforçar a importância da vacinação para se reduzir as chances de quadros graves da doença. Mais de 60% dos habitantes completaram o esquema de vacinação, mas 10 nações não atingiram a meta de 40% da população imunizada. Aqui nos Estados Unidos, dados revelaram que o país começa a sair da onda de coronavírus causada pela variante Omicron. A queda no volume de casos é maior no Nordeste americano, principalmente em Nova York e Nova Jersey. Salsi. Obrigada, Vandrei, pelas atualizações. O governo da Austrália avisou o surfista Kelly Slater para que ele se vacine contra a Covid-19 antes de chegar ao país para uma competição de surf. O ministro de Esportes australiano disse que vai vetar a entrada do atleta caso ele não apresente um comprovante de vacinação. A Austrália proibiu a entrada de estrangeiros não vacinados contra o coronavírus. A etapa que Slater pretende disputar foi marcada para abril. Na segunda-feira, o tenista Novak Djokovic foi deportado da Austrália por não ter se imunizado contra a doença. Futebol 2022 na tela da Record TV. Faltam 4 dias para a bola rolar para valer no Paulistão. Já no Campeonato Carioca, o torcedor acompanha o primeiro jogo ao vivo na próxima quarta-feira. Além de assistir às partidas com exclusividade na TV aberta, o torcedor poderá também acompanhar todos os jogos nas plataformas digitais do Grupo Record. As transmissões começam neste domingo às 13h45 da tarde, com o jogo entre Novo Horizontino e Palmeiras. Serão 16 jogos do Campeonato Paulista até o dia 3 de abril, data da grande final da competição.
São da Record TV os estaduais mais importantes do Brasil. E uma entrevista coletiva esta tarde, na sede da emissora em São Paulo, apresentou as equipes que vão trabalhar na cobertura dos campeonatos Carioca e Paulista. O telespectador e o que o espectador, o internauta, aquele que está fazendo a programação junto com a gente pode esperar é uma transmissão diferente daquela que ele está acostumado, com muita interatividade, com muita participação e com possibilidade de tecnologia que até então as pessoas não estavam acostumadas. Para o Paulistão, um time de primeira. Nos estádios, ao lado da torcida e dos jogadores, os repórteres da Record. Nos comentários, o ex-árbitro da FIFA, Renato Marcília, e o tetracampeão mundial Miller, craque de 3 Copas do Mundo. Empolgado, né? Ansioso para o próximo domingo, né? Acho que está todo mundo na mesma atmosfera, isso é legal. Marco de Vargas vai narrar os jogos. O comando das transmissões será do apresentador Fred Ring. Trabalhar com futebol, trabalhar com grande público e com futebol de qualidade, como vai ser com Paulistão e Carioca, é um privilégio. No Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca terá a apresentação de Milena Ciribelli. Agora um programa novinho para vocês, novinho em folha, com essa nova estrutura. Lucas Pereira será o narrador. Informação, comentário, bom humor também, porque futebol sem bom humor, né? O ex-jogador Atirson será o comentarista. Gosta de debater, gosta de informar, gosta de também participar, o torcedor que está sempre ligado, querendo saber do seu time o tempo todo. E o ex-árbitro Gutenberg Fonseca completa o time do Cariocão 2022. Prepare-se, tem bastante coisa muito boa que a gente vai ver nessa transmissão só aqui na Record. As plataformas digitais do Grupo Record terão ainda o narrador Silvio Luiz, os humoristas Bola e Carioca e o radialista Zé Luiz. Portanto, estava até conferindo aqui, não esqueça, a transmissão dos jogos do Campeonato Paulista na Record TV começa neste domingo, já do Cariocão será no dia 26 de janeiro, imperdível. Olha só, Palmeiras e São Paulo disputam no sábado uma vaga na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A outra semifinal será na sexta. Entre América Mineiro e Santos, o São Paulo acabou de vencer o Cruzeiro por 2-1. Mais cedo, o garoto Hendrick, de 15 anos, voltou a marcar na goleada que classificou o Palmeiras e foi uma pintura. Veja. Na Arena Barueri, o Palmeiras não tomou conhecimento do Oeste. Com menos de 5 minutos, Jonathan chutou cruzado e Gabriel Silva fez 1-0 no rebote. 4 minutos depois, Jonathan cruzou da esquerda e Giovani ampliou para o Palmeiras. Aos 13 minutos, uma jogada que parecia feia terminou com um golaço. Hendrick mandou uma meia bicicleta de fora da área para marcar o terceiro. O menino de 15 anos chega a 5 gols na Copinha. No fim do primeiro tempo, Pedro Bicalho fez 4-0 de pênalti. O Oeste reagiu com 1 minuto da etapa final. Mota encontrou Popó, que diminuiu para o time da casa. Mas o Palmeiras não se abalou e fez o 5º gol com Giovani. O Oeste ainda marcou mais um, de novo com Popó. Ele é um dos artilheiros da Copinha com 8 gols. Final, Palmeiras semifinalista 5, Oeste 2. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.